todos que estão aqui nessa sala neste momento. Unge-nos com teu Santo Espírito para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Querido Deus, nós aqui estamos perante ti em oração para rogar o teu Santo Espírito, a tua presença neste estudo, que não fale eu, mas que o Senhor fale através de mim, para que possamos ter um reavivamento e uma reforma de acordo com a tua vontade, pois o tempo se aproxima, estamos vivendo tempos solenes, como diz a música que ouvimos, e que possamos estar preparados para esse tempo que já estamos sentindo os efeitos, sentindo que se aproxima e não temos mais tempo a perder. Abre as nossas mentes e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jabes, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Pronto, já enviei. Bem, abramos a Bíblia então, enquanto isso, enquanto os slides carregam ali, em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, o verso 3 e o verso 4, nós vimos que Deus tem uma promessa. Diz que bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Algo muito interessante sobre esse ponto dessa promessa é que muitos acreditam que pela forma como se desenrolava o culto, como se era feito, não era todos que tinham cada um uma Bíblia como nós temos esse privilégio hoje. Então as pessoas elas se congregavam, enquanto uma pessoa lia, as outras escutavam, né? Por isso, essa diferença, aquele que lê, ou seja, aquele que se levanta, né, na congregação para ler, para que todos possam ouvir. E a ênfase também, a promessa está aqueles que guardam, ou seja, aqueles que cumprem as coisas que estão escritas, não apenas ouvem, né? Porque o tempo está próximo. Nós vimos também a importância da revelação, como ela é desencadeada, ou seja, a forma como Deus transmite a sua mensagem. Então, primeiro, Deus envia essa mensagem a Jesus, Jesus a transmite através do Espírito Santo ao seu anjo, o anjo Gabriel, como nós vimos, foi aquele que foi o responsável por dar as informações a João, e João, por vez, escreve essa carta para aqueles do seu tempo e para nós hoje, né, que são as 7 igrejas. No verso 5, nós temos também, né, ali a menção de que da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, ou seja, em João 14,16, o nosso Salvador, ele prometeu que ele daria outro Consolador, que ele rogaria ao Pai, e que esse Consolador estaria para sempre conosco. Em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, a irmã White, ela diz que o Espírito Santo vem ao mundo como representante de Cristo. Ele não somente diz a verdade, mas é a verdade. E aí ela coloca um hífen, né, e a definição. Diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. É o grande esquadrinhador de corações, achando-se relacionado com o caráter de todos. Então veja que Cristo, na sua situação hoje, preso a um corpo humano, ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo é o seu representante, ok? Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e através do Espírito Santo é que as obras são efetuadas, através dele que Jesus, então, anda no meio do seu povo. Um outro ponto muito interessante aqui também é o verso 5, que diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, né? O que significa que Jesus é o primogênito dos mortos? Nós sabemos que
primogênito na Bíblia não é referente apenas ao primeiro, tá ok? Então, por que o Apocalipse menciona a morte de Cristo menciona a morte de Cristo no início, né, e no final do capítulo, ou seja, a morte e a ressurreição? É simplesmente porque um morto ele não consegue, né, manter as lâmpadas acesas se está morto, né? A pessoa precisa estar viva. Então Jesus ele é chamado de primogênito dos mortos, não no sentido de primeiro, né? Pode avançar para mim, eu já estou aí no Apocalipse 1, 4, 6. Versículo Apocalipse 1, capítulo 4 e o 6. Isso, muito obrigado. Então, que bom que deu certo, todos vão poder acompanhar mais facilmente. E quando eu falar, então, alguma palavra que indique vai, próximo, a irmã pode passar para mim, por gentileza. Então, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. No Antigo Testamento, nós temos Moisés, nós temos o filho da viúva de Sarepta, nós temos o cadáver do homem que tocou nos ossos de Eliseu, e antes da sua ressurreição, Jesus também ressuscitou, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Então, veja, muitas ressurreições, né? Ressuscitou Lázaro. Então, Jesus é o primogênito dentre os mortos, no mesmo sentido em que é o primogênito entre todas as criaturas, né? A palavra primogênito não se refere à origem, mas à preeminência, ou seja, a importância. A ressurreição de Cristo, ela é importante sobre todas as outras, é mais importante, mais preeminente, porque torna possível todas as outras ressurreições. Então, por isso que Jesus diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Algumas pessoas, muitas vezes, né, no mundo evangélico, focam apenas na morte de Cristo, mas a ressurreição também é importante. No processo da salvação não existe um aspecto mais importante do que o outro. Todos os aspectos do processo da salvação são importantes, tanto a morte, quanto a ressurreição, quanto a intercessão. E pode passar para mim? E o verso também diz, né, isso, eu rogarei ao Pai, pode passar o próximo, pode passar, isso aí. Que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. Pode passar o próximo. Ah, sim, aí está o texto, né, que eu ia ler. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Então, veja, muitos acreditam que o foco é só a cruz, mas se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Diz ainda que e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quão importante é a ressurreição de Cristo? Vamos avançar, então, pode passar o próximo. E vamos perceber que Cristo, ao ressuscitar, ele tem um papel a desempenhar, né? Jesus não perdoou os pecados quando morreu na cruz. Muitos acreditam nisso, mas segundo o apóstolo Paulo, né, a ressurreição de Cristo é o que torna possível o perdão, como nós vimos no texto anterior. Cada ser humano deve reivindicar individualmente a vida e a morte de Jesus. Então, isso aí requer um trabalho de quê? De intercessão. E é para interceder que Cristo está vivo. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele não foi diretamente ao lugar santíssimo, como nós vamos estudar posteriormente. A evidência da primeira metade do Apocalipse indica claramente que Jesus, durante a maior parte da dispensação cristã, ele trabalhou no lugar santo. A presença ali, como nós vamos ver, dos elementos, né, que estão no santuário, vão nos indicar essa presença. Pode avançar o próximo texto? Olha só o que diz a irmã White a respeito, é o anterior mesmo, que começa os lugares santos. Isso. Diz assim, os lugares santos do santuário celeste
são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali, veja, 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Isso está em Apocalipse 4:5. Ela continua dizendo: vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isso está em Apocalipse 8:3. E ela vai continuar explicando esses textos. Pode avançar? Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Então, João viu o santuário celestial. E viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro. E pelo que eram representados essas 7 lâmpadas e o altar de ouro? Veja, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. Então, o candelabro simbolizava as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro era representado pelo altar de incenso. De novo abriu-se o templo, de novo abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11:19. E ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali ele viu a arca do concerto representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Então nós vemos muitos elementos do santuário no Apocalipse, de forma que a melhor maneira de compreendermos o santuário é vermos que existe esse cenário do santuário. Quanto mais entendemos o santuário, mais fácil compreendemos o Apocalipse. E reitero aqui, aqueles que não assistiram a série do santuário, lá no canal, Caráter Cristão, né, eu recomendo muito que façam isso. Vai ajudar muito a entender o Apocalipse e todo esse cenário. Pode avançar? Vimos também, né, aqui, avançando então, em Apocalipse 1:12-13, João então se vira, né, durante esta visão. Ele estava em Patmos num dia de sábado, e ele ouve uma voz por detrás dele, e ele se vira para ver a voz que falava com ele. Ele diz que viu 7 castiçais de ouro. Atenção aqui, porque essa parte vai requerer muito da nossa atenção. E ele diz que no meio dos 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de bronze. Pode avançar? Essa é uma imagem que representa o que foi que João viu. Então veja, em algumas traduções, ao invés da palavra castiçal, vai aparecer a palavra candelabro, tá bem? E nós estamos vendo então que existe uma clara referência a coisas do santuário. Hebreus 8:1-2 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos o quê? Um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. De acordo com Apocalipse 1, que papel então Jesus começou a desempenhar quando ascendeu no céu? O papel de sacerdote. As vestes compridas ou vestes talares são as mesmas descritas no livro de Levítico. Jesus aqui, ele porta vestes sacerdotais. Apocalipse 1:12-16, então nós vemos que o Pai, ele vestiu Jesus como sumo sacerdote. Poderíamos também dar uma rápida olhada, se alguém puder abrir a Bíblia para mim, em Salmo 133. Eu vou pedir para alguém abrir e ler para mim. Salmo, capítulo 133. É um salmo bem curtinho, pode ler todo o capítulo. Lá nós vamos ver algo muito interessante. É um salmo conhecido, mas que poucos compreendem o que de fato esse texto quer dizer. Alguém encontrando, pode levantar a mãozinha e ler para mim. Posso ler, irmão? Fica à vontade, irmã. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Perfeito. Agora prestem muita atenção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. Qual foi a cena que caracterizou o dia do Pentecostes? Qual era o estado em que se encontravam os discípulos? O que vocês me dizem? Como é que os discípulos estavam em oração? E tem algo muito interessante. A irmã White disse que eles haviam deixado de lado toda intriga. Estavam perfeitamente unidos em harmonia, certo? Então veja, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. E aí o salmista compara isso ao quê? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Quem é Arão? Qual é a função de Arão? Qual o papel que ele desempenha? Sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote, como nós acabamos de ver? É o próprio Jesus. Então, no dia de Pentecostes, quando existe essa consagração de Cristo, que ele é ungido como sumo sacerdote, nesse mesmo dia, nós vamos estudar isso mais para frente com mais detalhes. Nesse mesmo dia, o Espírito Santo desceu. Diz aí o texto que o óleo desceu, escorreu pela barba, desceu pela orla, ou seja, pelo finalzinho ali das vestes, e caiu sobre os montes, né? Caiu sobre o povo de Deus, caiu sobre os discípulos. Esses são símbolos representados aqui neste Salmo 133. Olha como os Salmos têm coisas lindas e ricas e nós precisamos estudar com mais detalhes. Então, Jesus foi investido como sumo sacerdote para interceder. E existem outros nomes na Bíblia, né? Pode avançar. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz que porque há um só Deus também mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o único mediador, ele é o único caminho, que se entregou como resgate por todos, como testemunho em seu tempo, e faz um mediador. O mediador, ele soluciona um problema entre duas partes. Ele procura mediar a situação. Próximo. Também Hebreus 7, 25 diz que por isso também pode salvar os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em 1 João 1, 21, temos um outro nome bem similar. Jesus é chamado, pode passar o próximo, de nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode passar? Então, o que faz um advogado? O advogado, ele defende o acusado. Agora, veja, volto a fazer a pergunta. O que é mais importante? A cruz, a ressurreição ou a intercessão de Cristo? Não existe um ponto mais importante. Se não há cruz, não há perdão. Se Cristo não ressuscita, não pode fazer o trabalho de intercessão. Se Cristo não intercede, ou seja, todo o processo é importante. Veja que lindo texto, diz agora na citação da irmã White no Grande Conflito. Pode passar? Diz que a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Próximo. Ali podemos obter
intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se achegam pela fé. Esse é o único motivo hoje porque você pode orar ao Pai, porque você pode se achegar a Ele, porque você pode pedir perdão dos seus pecados e, como um filho, suplicar o seu carinho e o seu amor e reclamar as suas promessas. Próximo, ainda avançando no nosso estudo, outra expressão que traz no verso 5 de Apocalipse 1 é a expressão príncipe dos reis da terra, né? Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, fazendo uma referência ao sacrifício de Jesus. Então, alguns até se confundem, afinal, Jesus, ele é príncipe ou ele é rei? Veja, pode passar o próximo. Jesus, ele hoje é o príncipe por legitimidade. Lembra quando Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim? Então, quando o diabo, lá no deserto, né, da tentação, buscou oferecer a Cristo todos os reinos e as coisas deste mundo, né, ele disse, porque me foi dado, ele se referia ao fato de que, ao Adão pecar, Adão passou o domínio, né, Adão era o governante desse mundo, e ele, ao pecar, ele passou esse domínio a Satanás. Não porque fosse legítimo dele, né? Ele não porque ele merecesse, mas foi como ele deu um golpe, né? Ele deu uma burlada ali no sistema, né? Não foi ético, né? Não é legítimo essa forma como ele fez, mas como Adão pecou, ele entregou o domínio, e por isso que Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Mas ao Cristo morrer na cruz, ele retoma esse domínio, tira esse domínio de Satanás. E é por isso que Daniel 12 vai dizer: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele é o nosso príncipe. Hoje ele desempenha uma função principesca, ou seja, por mais que ele é príncipe, vencedor, rei dos reis, o reino ainda não lhe foi entregue na sua totalidade. Nós ainda não estamos com Cristo na nova terra, sendo os seus reis e sacerdotes. Então, Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas essa função só será literal quando Cristo vier nas nuvens do céu. Avançando, diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 2,9 explica isso. Diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Apocalipse 5:10 e 26 também vão confirmar que nós somos sacerdotes e reis. Por quê? Porque na nova terra, eu e você iremos governar, reinar com Cristo. Olha só quão grande amor Deus nos tem demonstrado. Ainda que pecadores e falhos, nós seremos parte do seu governo. Enquanto nos governos, nos reinos desse mundo, os traidores, aqueles que se rebelam contra o governo de Deus, eles não têm chance, são executados, pena de morte. No governo de Deus, existe a possibilidade de perdão, misericórdia, e ainda somos colocados a reinar e governar o universo junto com Ele. Que privilégio nós temos. Então, nós desempenharemos uma função de reis e de sacerdotes, sendo o braço direito de Deus na sua obra aqui no universo, em tudo que faremos, tantas coisas maravilhosas. Avançando então, o texto de Apocalipse, agora o verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
muitos têm uma certa dúvida quanto a como é que Jesus conseguirá aparecer a todo olho. Como todo olho o verá? Veja, nós não temos que entender todos os pormenores das coisas sobrenaturais. Jesus, ele parou o sol, lembra, na batalha contra Josué? E pergunte a qualquer astrônomo, a qualquer físico, qualquer pessoa que entenda dessas coisas, o que aconteceria se de fato o sol parasse, no caso, a Terra parasse de girar? O que aconteceria com o nosso planeta? Ele entraria em colapso, nós nem estaríamos mais vivos. Deus não está preso às leis que ele próprio criou. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua criação. Logo, ele pode aparecer da forma como ele quiser e todo olho o verá. Essa é a promessa. Todo olho que estiver vivo na volta de Jesus o verá. E tem um detalhe muito interessante, né? Porque diz que ele vem com as nuvens. Agora preste atenção. Nós não vamos ter tempo para ler todos os textos, mas por isso que é importante que você tenha a apostila com você, porque você vai poder conferir todos esses versos, tá bem? Isaías 19, verso 1 diz: Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Salmo 104, 3 e 4 diz que Deus faz das nuvens o seu carro e ele anda sobre as asas do vento. Salmos 18, verso 10 diz que Deus montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Salmo 68, 17 diz que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles e diz que, lembra quando a nuvem envolveu ali o Monte Sinai? Ali eram anjos. E quando Jesus ascendeu ao céu, aquela nuvem eram anjos. Então, quando diz que Jesus vem com as nuvens, é com todos os seus anjos, certo? Então, esse é o símbolo que é usado, né, nuvens, para simbolizar que Jesus vem com todos os seus anjos. Então, lembrando que todos esses versos você encontra na apostila, tá ok? Mateus 25, 31, né, confirma dizendo que e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Outro ponto muito importante que diz assim, que até mesmo os que os transpassaram o verão. Então, esse é um assunto que nós estudaremos com mais detalhes em outro momento, mas vemos que haverá uma ressurreição especial. Inclusive, né, Daniel 12, 2 nos dá base para isso. Né? Aqui na sala nós fizemos um estudo sobre Daniel, onde diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse 8 e 9, agora avançando, diz: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Deus que sempre foi, que é e sempre será, está no presente, no passado e no futuro. E aí, então, diz João que eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E agora vamos começar, então, a esmiuçar alguns pontos muito importantes no texto. Pode avançar? João diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e foi num sábado, como nós vimos na aula passada. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E então João ouviu essa voz, e quando ele se virou, ele viu, pode passar? Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Como nós já vimos, aqui uma representação de Jesus
com vestes sacerdotais. E aqui temos uma questão que parece simples, mas que veremos que tem grande importância. Pode avançar. João diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 licnias de ouro. A palavra que vocês têm na Bíblia traduzida como algumas versões, candeeiro, as pessoas mais antigas sabem o que é um candeeiro. Outras versões dizem castiçal, outras versões candelabro. Mas afinal, o que é essa palavra licnia? Pode avançar? Licnia é uma palavra grega que pode significar, pode avançar, castiçal, candelabro, velador ou candeeiro. Vamos entender o que é licnia para que a gente possa compreender melhor o que João está vendo de fato. Então é importante que você consiga ao máximo ter essa noção e compreensão do que João de fato está vendo na sua visão. Pode avançar? A palavra licnia, ela aparece 11 vezes no Novo Testamento. E a gente vai analisar algumas dessas vezes que essa palavra aparece. Pode avançar? Por exemplo, lá em Mateus 5, 14 e 15, e as passagens embaixo aí são versões paralelas, tá? Porque falam da mesma passagem. Diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, algumas versões dizem lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então, o que é a candeia? Bom, a candeia ou lâmpada, nos tempos bíblicos, era um recipiente onde se colocava ali um barbante, um pedaço de tecido torcido, colocava-se azeite. Pode avançar? Isso, agora vocês estão vendo aí a lâmpada. Colocava-se azeite, então, como combustível, e se acendia ali o tecido, então usava-se dessa maneira para iluminar, né? A lâmpada também, pode avançar, pode ser uma vela, tá ok? Então, isso é a candeia. Então, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, para colocar debaixo do alqueire. O que é o alqueire? O alqueire era uma cesta de medir os grãos. Então, qual que é a proposta, qual que é a ilustração que Jesus está fazendo? Próximo. Ninguém acende uma lâmpada para colocar um alqueire em cima, para colocar debaixo do alqueire. Não tem sentido. Mas onde se coloca, então, a lâmpada? Onde se coloca a candeia? A próxima imagem vai nos dizer: se coloca em um local alto, em um velador. Ou seja, a palavra aqui usada é licnia, velador. Então, coloca-se essa lâmpada em um suporte alto para que ilumine a todos que estão na casa. Esse é o sentido do texto de Mateus 5,14. Mas, como vimos, a palavra pode ter outras traduções, e isso que a gente quer compreender. Próximo texto, onde se encontra a palavra licnia, é Hebreus 9:2. Diz: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o licnia, novamente, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Então, que lugar aqui Paulo está descrevendo? Certamente o lugar santo do santuário. Então, a palavra licnia, claramente, qual vai ser? Próxima imagem. Então, a licnia, nesse caso, nesse contexto, certamente será o candelabro, porque está falando do lugar santo. A palavra equivalente a candelabro do Antigo Testamento é licnia aqui no Novo Testamento. Agora vamos fazer algumas observações. Pode passar a próxima imagem. A licnia, então, ela pode ser um castiçal, eu vou chamar de castiçal, tá? De colocar apenas uma vela ou uma lâmpada. E aí nós temos o candelabro. Pode passar. O candelabro, ele pode ter um candelabro geralmente é o que tem braços, tá? Então, a partir
2 braços aí já é um candelabro, mas o candelabro também pode ter mais braços. Pode passar o próximo. Então, o candelabro de 7 braços, o candelabro judaico de 7 braços do lugar santo é chamado de menorá. Mas um candelabro pode ter mais braços, né, se for o caso. Depende da intenção ali de quem faz o candelabro. Então, liquinia, para a gente conseguir entender qual é a melhor tradução, é preciso analisar bem o texto, o que o texto está dizendo, o contexto e os detalhes. Essa é a pista para a gente conseguir fazer a tradução correta e entender que tipo de liquinia é que o texto está dizendo. Então, pode passar o próximo. Nesse contexto aqui de Hebreus 9, como vemos o lugar santo, a mesa dos pães, é óbvio que nós vamos entender que é o candelabro de 7 braços. Agora que nós entendemos um pouco sobre essa questão dos castiçais, eu quero que entendamos. Pode passar a próxima imagem. Quero que entendamos o que João está vendo de fato. Qual é a visão que ele está tendo. Caso seja, pode passar o próximo. Caso João esteja vendo um candelabro de 7 braços igual o do lugar santo, o que vai ser o natural pensar? Bom, o natural vai ser pensar que João está vendo Jesus onde? Dentro do lugar santo do santuário celestial. Mas veremos que essa visão, pode passar? Essa visão proposta é pouco provável, tá? Primeira razão é porque são 7 e não 1. Então, apenas o fato de dizer que são 7 liquinias e não 1 já demonstra uma evidência de que não é o candelabro de 7 braços que João está vendo. Ao menos não é 1. Até porque, pode passar, até porque, como nós veremos, observe, e entre ou no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, como é que Jesus poderia estar entre 7 ou no meio de 7 se fosse apenas um candelabro unificado? Um candelabro de 7 braços unificado. Como seria possível ainda, avançando o próximo texto? Veja o que diz Apocalipse 2:1. Aquele que tem na mão direita 7 estrelas e que caminha no meio dos 7 castiçais. Como Jesus poderia caminhar entre os 7 braços de um candelabro unificado? Não tem como. Por isso essa visão de um candelabro apenas de 7 braços é muito pouco provável, né? Agora, então veja outro ponto interessante. Pode passar o próximo. Se fosse apenas um candelabro de 7 braços unificado, em Apocalipse 2:5 diz assim que: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu liquinia, tirarei o seu castiçal ou candelabro, né, como nós estamos vendo as possibilidades. Eu removerei o seu liquinia, se não te arrependeres. O que acontece se a gente remover um braço de um candelabro que é unificado? Você remove o candelabro inteiro. Percebe? Então, essa possibilidade de um candelabro apenas é praticamente nula, né? Na minha visão, pelo menos, não vejo possibilidade. Então, mais provável que seja apenas um outro sentido. Nós vamos ver em breve. Pode avançar o próximo texto. Uma coisa importante que a gente precisa se perguntar também é: será que Jesus está de fato vendo Jesus no lugar santo, como alguns entendem? Apenas por ver o número 7, a palavra candelabro, às vezes a gente faz essa conexão. É natural. Mas observe muito bem Apocalipse 4:1. O que é que diz aí? Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, Apocalipse 4:1 diz que abriu uma porta no céu.
E Apocalipse 4:5, ainda continuando a descrição desse cenário, diz que e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Para onde Ellen White diz que essa porta conduz? Observe aí no próximo texto. É um texto que nós já lemos. Ela diz claramente que os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre. Veja que ela cita as 7 lâmpadas de fogo de Apocalipse 4 e 5, e diz que João está vendo aqui o templo de Deus, né? As 7 lâmpadas. Ou seja, pode passar o próximo texto. Foi permitido ao profeta contemplar o qual? Qual lugar? O primeiro, não é o segundo, não é o Santíssimo. O primeiro compartimento do santuário celestial. O lugar santo. E foi ali que ele viu 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e o altar de incenso do santuário terrestre. Ou seja, o que nós concluímos disso? João viu o santuário no capítulo 1 ou no capítulo 4? O que vocês me dizem? Pode responder aí no chat. João viu o santuário, o lugar santo, no capítulo 1 ou no capítulo 4? É altamente significativo quando a irmã White cita um texto bíblico, considerando que ela poderia ter citado outro. Ela não usa Apocalipse 1:12, que fala dos 7 castiçais, mas ela usa Apocalipse 4 e 5. Outro ponto muito importante que precisamos prestar atenção é o seguinte, é nos detalhes do que João está dizendo. Olha o próximo texto. João diz assim, eu, João, estava onde? Eu estava na ilha Patmos. Ele, antes de falar da visão, ele diz que estava em Patmos. Ele não tinha sido arrebatado para o céu. Ele não tinha sido ainda convidado para a porta que foi aberta no céu. Então, é apenas em Apocalipse 4 que ele é chamado a subir até a porta que conduz ao santuário celestial. Definitivamente, João não está vendo Jesus no lugar santo em Apocalipse 1. Pode passar o próximo. Então, João não está vendo Jesus no lugar santo, muito menos um candelabro de 7 braços, que é a menorá. O que será, então, que João está vendo de fato? Pode avançar. Pode avançar. Algumas opções. Vamos ver. Pode avançar. Será que João estaria vendo Jesus entre, então, 7 candelabros de 7 braços? Será que isso seria possível? Uma outra alternativa, pode passar o próximo, é que João estivesse vendo Jesus entre 7 castiçais, ou seja, eu estou usando essa palavra aqui, castiçal, para me referir a um suporte que só dá para colocar uma lâmpada, e candelabro para a menorá de 7 braços, tá bom? Então vamos estudar mais um pouquinho sobre o candelabro, talvez isso possa nos ajudar a dar algumas pistas para nós encontrarmos essa resposta. Vamos ver o que Ellen White como Ellen White se referiu à menorá do lugar santo. Pode avançar. Observe. Foi-me então ordenado que observasse os 2 compartimentos do santuário celestial. Então, santuário celestial, não é o terrestre. Ela disse que viu, eu vou ler aqui apenas o grifado para a gente ter mais tempo. No primeiro compartimento viu castiçal com 7 lâmpadas. Olha que interessante. Ela usa a palavra castiçal e diz que viu apenas um, não 7. Ela viu o santuário celestial e só viu um castiçal com 7 lâmpadas e apenas um. Então foi isso. Obviamente, um candelabro de 7 braços, pois tem 7 lâmpadas, certo? Uma outra citação, pode avançar. No primeiro compartimento, ou no lugar santo, agora referente ao tabernáculo terrestre do deserto, ela diz que estava o castiçal ou candelabro. Então parece que a irmã White não estava muito preocupada em fazer distinção da palavra candelabro e da palavra castiçal. Por vezes ela usa a palavra candelabro e outras vezes ela usa a palavra castiçal.
Agora vamos ver um texto muito interessante de uma aplicação que ela fez de Mateus 5,15, que é um texto que nós já lemos. Então, aí, só para vocês verem que ela tem duas palavras em inglês para candelabro e castiçal. Candlestick ou lampstand. Pode avançar o próximo. Olha a aplicação que ela fez do verso Mateus 5,15. Ela estava falando ali da importância das casas publicadoras, né, levarem a luz. E apesar de ser mais provável, né, que liquinia em Mateus 5,15 seja um velador de apenas colocar uma lâmpada só, o que acontece? Ela usa a palavra candelabro. Então veja aí, ao mesmo tempo em que se deve manter-se em contato com o mundo, para que a verdade possa ser como uma luz posta num candelabro e ilumine a todos os quantos estão na casa. Então fica claro aqui que ela utiliza a palavra candelabro também para fazer uma aplicação para Mateus 5,15. Ou seja, estamos vendo que não há muita distinção no que diz respeito a quando Ellen White usa a palavra candelabro e castiçal. Tá bem? Pode avançar. Alguns detalhes importantes para a gente já está finalizando, tá? O tempo está meio avançado, mas é que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, com o problema dos slides também. Mas algumas coisas interessantes sobre o candelabro, que pouca gente presta atenção, é o seguinte: vamos entender um pouquinho como é que era o candelabro, para ver se a gente deixou passar algo despercebido e como isso vai ajudar a gente a entender essa questão da visão de João. Também farás um candelabro de ouro, e vai dar as descrições ali, e diz que tudo serão do mesmo, ou seja, é apenas uma peça. O candelabro é uma peça só, feita de ouro, tá bem? Próximo texto, pode avançar. Mas diz também, um pouco mais à frente, que deveria ser feitas 7 lâmpadas, as quais se acederão para iluminar de frente dele. Nós temos um Levítico 24, que vai dizer o seguinte: avançar. Próximo texto. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até amanhã. Ou seja, Arão irá colocar sobre, olha aí, ó, verso 4, sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas. Então, existia o candelabro e tinha as lâmpadas que eram separadas do candelabro. Por que é importante entender isso? Olha agora no próximo slide. Pode avançar? Pode avançar. Então, você tem 7 liquinias, Apocalipse 1:12, e você vê que as lâmpadas são distintas. As lâmpadas descritas em Apocalipse 4:5, pode avançar? Uma coisa é o candelabro, outra coisa é a lâmpada, pode avançar? Isso nos ajuda a compreender o simbolismo do candelabro de 7 braços do santuário. Próximo. Veja o que Ellen White diz a respeito dessa importante compreensão, desse simbolismo. Então, você tem 7 castiçais, né, ou candelabro, que representa a igreja. Próximo. Você tem o azeite, que é o Espírito Santo, Zacarias 4:6. Próximo. E você tem a luz de Cristo, a pregação do Evangelho. Agora veja, próximo texto, Ellen White diz claramente que nenhum castiçal, nenhuma igreja brilha por si mesma, a luz emana de Cristo. Ou seja, a igreja não é a luz, a igreja é apenas um suporte, ela segura e ergue a lâmpada. Então, vamos partindo para a conclusão e as considerações finais. Pode avançar?
A igreja é o suporte, ela levanta a palavra, ela leva a mensagem, a luz de Cristo, ela não é a luz. Pode avançar? A mais provável visão que João teve é que ele viu 7 castiçais que suportam apenas uma lâmpada. João estava onde? Pode avançar? Pode avançar? João estava em Patmos durante a visão. João não estava vendo Jesus no lugar santo. Porém, embora João não estivesse vendo Jesus no lugar santo, isso não significa que não possa existir uma relação ou conexão entre o candelabro de 7 braços, a menorá, e a igreja. O que eu quero dizer com isso? Veja, existem elementos muito relevantes e significativos que fazem referência ao trabalho sacerdotal. Inclusive, o candelabro de 7 braços, né, que estava no lugar santo. Primeiro, Jesus está com vestes sacerdotais. Segundo, o número de castiçais é o mesmo dos braços da menorá, o mesmo número. Terceiro, era trabalho do sacerdote abastecer o óleo e manter a luz viva. Esse trabalho só pode ser feito dentro do lugar santo. Ou seja, apesar da visão não ser dentro do santuário, presta atenção, muita atenção agora. Quando João tem essa visão, Jesus estava literalmente, já havia começado o trabalho no santuário celestial em prol da sua igreja. Então fica a pergunta, por que é que João tem a visão de uma maneira diferente? Por que é que não foi dada a visão para ele dentro do santuário celestial, mas em Patmos, na terra? Eu creio que essas 2 citações que vamos ver a seguir possam nos ajudar a compreender. Próximo. Pode passar. Nenhum castiçal. É uma continuação da citação que nós já lemos. Nenhuma igreja brilha por si mesma. A luz emana de Cristo. Presta muita atenção nesse detalhe. A igreja no céu, hoje, é o único complemento da igreja na terra, mas é mais elevada e maior. É perfeita. A mesma divina iluminação deve continuar pelos séculos eternos. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são por isto a luz. Nenhuma igreja pode ter luz se deixa de difundir a glória que recebe do trono de Deus. E o próximo texto vai completar o nosso raciocínio. É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro. Assim é simbolizada a sua relação para com as igrejas. Ele está em constante comunicação com seu povo, conhece seu verdadeiro estado, observa-lhe a ordem, piedade e devoção, conquanto seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um para outro lado, entre as suas igrejas terrestres. Pode avançar. Agora perceba o paralelismo e a simbologia como fica perfeita. A visão é na terra, pois a visão é referente às igrejas terrestres, enquanto na terra as 7 castiçais, representando a igreja terrestre, no céu há apenas um candelabro perfeito de 7 braços, que representa a igreja do céu, que é perfeita. Próximo. Jesus é a escada que conecta as 2 igrejas. Então nós temos na terra as igrejas terrenas representadas por 7 castiçais, Jesus fazendo a conexão da igreja do céu e da igreja na terra. E as 7 lâmpadas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Então você consegue enxergar agora todo esse panorama porque a visão foi dada dessa maneira? Pode passar? Diz aqui um texto que a Ellen White diz também, que diz que a igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Então você entende agora a relação que existe. Por que é que
não é um candelabro perfeito unificado, mas 7 castiçais separados. Apenas deixando bem claro que essa citação, dizendo que a igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas que Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição, é porque ela diz no contexto que há joio na igreja e que Deus fará a separação. Posterior ao momento da porta da graça fechada, a igreja deverá ser perfeita, refletindo o caráter de Cristo. E ainda uma outra citação, pode avançar. Para conforto da nossa alma, diz que com infatigável desvelo e interrupta vigilância, Jesus observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxelando ou se extinguindo. Se os castiçais fossem deixados ao cuidado meramente humano, sua trêmula chama enlasgueceria e morreria. Mas ele é o verdadeiro vigia da casa do Senhor, o verdadeiro guarda dos atos do Senhor. Seu assíduo cuidado e graça mantenedora são fontes de vida e luz. Glória a Deus por tamanho cuidado com a sua igreja. A embarcação não está aos cuidados humanos, mas sob a direção divina. Para finalizarmos, eu gostaria de ler essa citação, que diz o seguinte: a igreja de Deus na terra é solidária com a do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Tem noção desse privilégio? Eu e você e os seres celestiais fazemos parte da mesma igreja. Veja como fomos adotados na família do céu. Os seres celestiais, você aí, você mesmo. Eu e você fazemos parte da igreja de Deus. Somos chamados a fazer brilhar a luz de Cristo e levantar alto essa bandeira do Evangelho. Precisamos erguer essa lâmpada, tirar os aflitos da escuridão. Mas para isso, precisamos erguer a lâmpada. Precisamos de azeite, pode passar? O candelabro forma a igreja de Deus. Nós precisamos erguer a lâmpada, pode passar? Estar cheios do Espírito Santo. Necessitamos do poder do Espírito. Não por nossas próprias forças, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Pergunto: quem é aquele que repõe o azeite? Quem é aquele que nos enche de azeite para que a chama não apague? É Cristo, o nosso Salvador. É Ele a quem devemos ir a cada dia repor o nosso azeite. Quando estudamos a sua palavra, quando dobramos os joelhos em oração, quando fazemos as suas obras, quando passamos pelas mesmas aflições que ele passou, quando passamos pelas mesmas situações, quando buscamos ter a mente dele e contemplamos o seu caráter, estamos repondo esse azeite. E nós? O que somos? Qual o nosso papel? Pode passar. Refletindo sobre esse tema, eu cheguei à conclusão que nós somos um simples pavio. O que é um pavio? Um pavio nada mais é do que um simples barbante, um pedaço de tecido torcido. É simples, mas faz bem o seu papel, a sua função de iluminar. Mas há um segredo. O que acontece com um barbante ou um pedaço de tecido seco se atearmos fogo nele? E em poucos segundos ele se extingue. Mas se esse barbante, esse pedaço de tecido torcido, estiver embebecido, encharcado, molhado no azeite, ele dura, ele perdura, ele ilumina, ele traz a luz. As chamas só irão consumir aqueles que estiverem secos, aqueles que estiverem sem o Espírito nas suas vidas. Mas tal qual os amigos de Daniel, que estavam repletos do Espírito, quando foram atirados às chamas, a única coisa que o inimigo pôde fazer foi ajudar mais ainda para que a luz do testemunho deles brilhasse. E esse é o nosso objetivo. Que o Espírito Santo nos encha, que nós estejamos encharcados com ele e sejamos pavios, que são simples, mas cumprem bem o seu papel de iluminar a todos à sua volta.